O vídeo de hoje seria a respeito de um outro assunto, mas como esse caso é um caso que a gente acabou acompanhando durante os últimos anos, acho que mais ou menos 2, 3 anos atrás, todo mundo sabia desse caso relacionado ao cara da HBO, a HBO e o próprio Core. Eu acho que vocês se lembram muito bem, foi um caso que acabou repercutindo em nível nacional, onde uma empresa gigantesca no mundo do entretenimento, no mundo do streamer, cinema, acabou fazendo um documentário relacionado ao massacre que acabou acontecendo lá em Realengo, no Rio de Janeiro. O documentário no começo tava de boas, não tinha nenhum problema, só que depois eles começaram a se perder porque citaram simplesmente o Core no meio disso. Core citado em um documentário de massacre. Sim, pra quem não se lembra, na época, mano, foi um espanto total. Não fazia o menor sentido o youtuber Core ser citado naquele documentário em questão. No caso, foi um consultor educacional que acabou citando o Core e ele tava dizendo várias coisas absurdas a respeito do canal do Core, dizendo que era um prato cheio para P12 groomers. O Core, por exemplo, não foi nem avisado que ele ia participar desse documentário. Ainda mais saber que ele seria citado dessa maneira em um documentário tão importante quanto a respeito de uma parada muito pesada que acabou acontecendo no Rio. Imagina então você ver o seu canal, ver você aparecer sendo citado em um documentário desse nível nacional, como se o seu canal não fosse um canal bom, não fosse um canal destinado a um público amplo, e sim especializado apenas para atrair pessoas erradas. Cara, com certeza aquilo ali acabou devastando muito o Core, muita gente acabou fazendo vídeos na época para defender ele, e hoje finalmente o Core acabou postando o vídeo que tava todo mundo esperando, que seria a decisão final. E sim, o Core acabou vencendo na justiça. Se tem uma coisa que eu acho que muita gente tava esperançosa e querendo que isso aqui se resolvesse logo, era esse caso, mano. Foi um caso que não foi fácil, durou muitos anos, eu acho que uns 2, 3 anos mais ou menos, não me recordo. Se eu não me engano, acho que foi em 2023, né? Então faz muito tempo já. Esse caso aqui, como falei pra vocês, já resumi aí antes, é um caso muito complicado e delicado que acabou acontecendo com o Core. E, cara, graças a Deus agora, pelo que a gente tá vendo, né, aparentemente ele conseguiu vencer o caso. E, tipo, ele acabou postando esse vídeo e eu já vou reagir com vocês. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo, a todas as pessoas que estão aqui, que continuaram aqui, a todos os amigos, parceiros, pessoas que fizeram vídeos na época, todo mundo no geral. Principalmente a você que clicou nesse vídeo que tá assistindo agora. E gostaria de pedir para que você assista o vídeo até o final. Assista esse vídeo até o final, tem muita coisa para conversar, então tem muita coisa para explicar, e eu peço que você assista, então, para você não perder nada do que tá acontecendo. Teve coisas que eu não podia falar na época, agora eu posso. Vou ter que falar e trazer a respeito do que aconteceu em 2023, que foi quando eu fui mencionado naquela série. Nós processamos a empresa que fez, nós processamos e nós vencemos. Hoje eu posso vir aqui dizer que eles foram condenados na justiça por eles terem tentado destruir a minha vida. E a falta de responsabilidade. Cara, é absurdo, né, mano? O que, tipo, uma empresa gigantesca como a HBO, que ela não é nacionalmente, é internacionalmente, tá ligado? Óbvio que, tipo, pra fazer o documentário, pra trabalhar aqui no Brasil, são os brasileiros que administram. Mas, mesmo assim, uma empresa desse tamanho, desse porte, cometeu um vacilo, um erro tão grande como esse, cara. Tipo, mano, que noção que eles têm. E ainda, inclusive, tipo, de deixar passar, tá ligado? Ah, teve o erro do consultor. Sim, ele errou bastante ali, errou feio. Em ter colocado o Core naquela situação. Mas também uma empresa deixar aquilo ali passar é uma parada que não dá pra você admitir, cara. Responsabilidade que eles tiveram de me vincular a uma das maiores tragédias desse país. Uma coisa que eu não tenho nada a ver. Então eu vou falar a respeito disso hoje, refrescando a memória de vocês, caso vocês não lembrem o que aconteceu há 3 anos atrás. Mais ou menos em meado de julho, ali, no começo ali de julho, a HBO Max, junto com uma produtora e junto com alguns convidados, mas principalmente um consultor educacional, eles acabaram fazendo uma série. E essa série é pra relatar o que aconteceu. Pelos 2 primeiros episódios dessa série são documentais, na verdade os 4 episódios são todo um documentário. Mas os 2 primeiros episódios é uma dramatização da tragédia que aconteceu em Realengo. O que aconteceu lá foi, em 2011, no Rio de Janeiro, um cara, um monstro, completamente insano, uma pessoa terrível, fora das suas faculdades mentais, um monstro completamente sanguinário, bizarro, acabou entrando numa escola e entrou armado e ceifou a vida de algumas pessoas lá, alguns professores, mas principalmente crianças inocentes. Ele fez isso, depois ele ceifou a própria vida. E o que aconteceu foi o seguinte, a série, ela tenta dramatizar, e faz até uma dramatização dos 2 primeiros episódios são isso, mas o 3º e o 4º episódio é tentando procurar justificativas, tentando procurar o que aconteceu, do porquê que algo assim acontece, porque algo assim rola, do porquê que algo desse jeito existe, como que um cara desse, né, aparece na nossa sociedade. E no meio desse episódio, uma parte específica, o tal consultor, ele chega e ele tá explicando de influências, da onde as crianças são aliciadas. E ele coloca o meu canal como exemplo. Ele fala que o meu canal eu vendo como se fosse pra criança, mas não é pra criança. Ele fala que ali é o paraíso dos aliciadores, é a porta de entrada para seu aliciamento, para que crianças sejam aliciadas e sejam, né, enfim, passando essas coisas. E que
eu estaria em conluio com isso. O vídeo que ele coloca e tudo mais é distorcendo ele. Ele coloca um vídeo meu, ele fala meu nome, mostra meu rosto e... Cara, não tem explicação, cara. Sério, rapaziada. É uma parada, mano, que você tentar encaixar alguma coisa, mas não existe explicação pra isso. Foi um absurdo o que esse cara e HBO, toda aquela equipe de produção fez, mano, concordo. Não existe nada. Sabe? É uma parada inexplicável, mano. Tipo, eu ainda acho que até demorou pra, resolver toda essa questão do processo. A gente sabe também que processo aqui no Brasil é um pouco demorado. Mas era um processo que era meio que já 100% que o Corey ia ganhar. Porque, uma parada inacreditável aquilo que aconteceu com ele. Ele fala, tá aqui uma das causas que surgem esse tipo de gente. E falando que a minha comunidade e meu público tem essas pessoas e que eu estaria ali fazendo um lugar perfeito pra isso acontecer. Quando me mandaram isso, eu fiquei completamente desacreditado. Não achei que algo assim pudesse ser real e que as pessoas estariam acreditando ainda. E o problema foi que eu tentei conversar na época com todos os envolvidos, mas ninguém me deu uma resposta. Eu tenho uns contatos com a Warner, com a Discovery, com a HBO no caso, mas não me responderam e ficou por isso mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, eu então entrei com um processo e depois eu fiz um vídeo me defendendo. Realengo, o que aconteceu lá foi em 2011. O meu canal, esse canal que vocês estão vendo aqui, ele surgiu em 2013. Eu não estava no YouTube na época, eu não fazia vídeo no YouTube na época, eu não tinha nem como. Eu sei qualquer... Cara, mas, você vai tentar pegar pra tentar entender isso daqui, rapaziada. O que tem a ver o canal dele com isso? tipo de influência pra aquilo lá. E Five Nights at Freddy's surgiu em 2014. Não tem nem vínculo, não faz nem sentido esse negócio. E eu provei também naquele vídeo que eu tenho as opções do meu canal, que o meu conteúdo, no geral, não é feito pra criança. Eu não coloco o meu conteúdo vinculado para crianças verem. Não é a minha intenção. Eu não coloco pra criança assistir. Eu deixo todas as opções de que esse conteúdo não é pra criança, tá? Aviso bem grande no meu canal, que o meu canal não é pra criança. Então, eu deixei sempre bem avisado e nós temos uma equipe de moderadores limpando qualquer tipo de coisa. Contatos que queiram colocar no WhatsApp, no Telegram ou qualquer outra rede. Nós proibimos e nós cortamos. Eu não faço nada desse tipo de coisa. Eu não tenho nenhum centro desses tipos de crimes. Eu não faço esse tipo de coisa. Então, na série não foi colocado absolutamente nada. O tal consultor, ele pegou o meu vídeo e ele deturpou o meu vídeo. O vídeo em questão é o vídeo da história de Five Nights at Freddy's, que eu tô explicando a história. Eu tô mostrando pras pessoas e falando, gente, a história de Five Nights at Freddy's é desse jeito. Eu não estou pegando e falando que é algo real. Nunca falei isso. E todos os momentos, e até naquele vídeo que eu me defendi, eu falo Five Nights at Freddy's é uma obra de ficção. Ele não tem embasamento em nada real. Até a tal teoria que ele tenta colocar, que ele até falou no... Depois quando ele vai fazendo os vídeos, né, o tal consultor lá, o cara da HBO, né, porque a gente apelidou ele assim, mano, ele tenta depois justificar, tá ligado? Além de ter feito aquela besteira terrível ali naquele documentário, de ter citado o Corey naquilo, ele ainda gravou outros vídeos junto com seu filho. Eu já fiz vídeos aí, muitas pessoas já fizeram, o próprio Digo. Tentando justificar, cara. Mano, vai justificar o quê, cara? Não tem o que você justificar. Ele ficou dobrando a aposta, né, nas redes sociais dele, falando que sim, é sim. O Scott Calton é um cara cristão. Ele respondeu até no Geeks Under Grace, dos Geeks Under Grace. Eu mostrei pras pessoas. Tem a própria palavra do criador falando de onde veio. Mas as pessoas não acreditam nem no próprio cara que criou o negócio. Ele fala, minha inspiração foi a crítica que falaram que é um animatrônico feio. As pessoas vão na teoria e falam que a teoria é maior do que o que o cara falou. E aí, esse consultor chega e fala isso numa série documentário, sem prova de nada, e aí minha vida foi completamente virada do avesso. Eu tive a vida arrebentada de tal jeito. Eu não tinha vontade de sair da cama. A minha esposa que ficava forçando a fazer as coisas. Se não fosse ela, eu estaria parado. A minha mãe, a minha irmã. E principalmente a maior preocupação foi meu pai. Meu pai, ele brigava comigo, falando pra eu parar, pra eu desistir do canal, pra eu largar tudo, porque eu ia entrar num... Como que eu ia provar a minha inocência? Como que eu ia provar um bagulho que eu nunca fiz? Como que eu ia provar? Ainda mais as pessoas criando um monte de ilações, um monte de teorias e um monte de coisa que o cara só soltou. E aí nas redes dele, ele ficava dobrando a aposta, colocando prints falsas de coisas que eu nunca fiz, inventando histórias de lugares que eu nunca fui. Como que eu vou provar um bagulho que eu não fiz, mano? E essa foi uma das grandes preocupações do meu pai. Meu pai, ele ficou tão nervoso na época que semanas depois do que aconteceu, ele infartou e morreu. Não tem como recuperar a vida dele. Não tem como trazer ele de volta. Eu não tenho como chegar hoje e falar pra ele, pai, a gente venceu o processo. Eles foram condenados. Mas eu espero que onde ele esteja, que esteja ao lado de Jesus, eu falo, pai, a gente venceu. Demorou, mas a gente venceu. E eu fiz isso, eu processei, fui até o final e aguentei um monte de gente falando um monte de coisa, porque eu sei que eu nunca fiz nada dessa merda. E me acusaram de uma coisa que eu não fiz. Parceiros saíram fora, patrocinadores sumiram, amigos meus deixaram de falar
falar comigo. Pessoas que eu tinha uma amizade há anos na internet. Simplesmente sumiram. E aí o que eu fico foi, por exemplo, amigos da minha vida pessoal. Pessoal de Garça. Falando, poxa, Cor, a gente sabe que você nunca fez nada disso. Pô, que absurdo que tá acontecendo. E aí que vem a força da internet. A galera viu tudo que aconteceu, viu a injustiça que foi e novamente querendo colocar videogames como algo ruim, videogames como algo terrível e videogames como se fossem os responsáveis por coisas terríveis dessa. Eu não consigo medir a dor que deve ser para aquelas famílias até hoje. Não só de Realengo, mas Suzano e outros lugares. De pessoas que você perdeu na mão de um monstro. E de uma pessoa que só quer fazer maldade. É algo absurdo, mano. O nível de coisas das pessoas perderem completamente o tato com a humanidade. Eu não consigo mensurar a dor. Hoje eu entendo um pouco ela. Por mais que não tenha sido a gente na época, eu em Garça, ajudando meu pai, e eu tava trabalhando em fábrica, vendo uma tragédia no Rio de Janeiro, anos depois, cai na minha cabeça. E novamente, foi totalmente deturpado na série. Eu estou explicando a história de um jogo. Eu não estou falando de coisas reais. É a história de um videogame. Mas enfim, pessoal, eu sei que é um gosto amargo, porque eu fiquei com esse negócio travado, porque eu sei que eu nunca fiz nada. Foi uma vergonha eu ter que me apresentar na delegacia, eu ter que ir, entrega dispositivo, eu e minha esposa, e eu tentando falar pro meu pai, tá tudo bem, a gente vai vencer. A gente ganhou a tutela de urgência. Pra quem não sabe, a gente venceu. Cara, que negócio pesado, né? Tipo, o cara tá indo na delegacia, deixando seus pertences lá por algo que ele nunca fez, nunca participou. Ele não tem nada a ver. Um erro grotesco que acabaram fazendo, ter colocado ele ali. Ele acabou pagando por aquilo. E como vocês viram, mano, o pai dele, infelizmente, não resistiu a ver o filho dele, tipo, no meio de todo aquele caos. Na primeira parte do processo, onde eles foram obrigados a colocar um aviso, né, das opiniões, das coisas e tudo mais que foram colocadas naquela série. Mas o problema é que o estrago já estava feito. As coisas que as pessoas começaram a acreditar, a minha vida sendo completamente revirada, as pessoas botando um alvo nas minhas costas. Eu recebi tantas ameaças naquela época, e até hoje, às vezes, recebo alguma outra. E, cara, eu falo, mano, eu tava aqui fazendo um vídeo contando história de jogo. É tipo, não faz sentido isso. Como que pulou pra um negócio pro outro? E eu, se fosse ainda, sei lá, de outras coisas que a galera até é muito mais revoltada, sei lá, futebol, religião, política. Mas não, a história de um videogame, mano. Enfim, não tô querendo pontuar nada dessas coisas, só tô querendo dizer que foi terrível. E deturparam o meu trabalho e me botaram um alvo nas costas. E eu sinto que isso que meu pai ficou mais preocupado. Preocupação do que iria acontecer comigo. Preocupação do que iria rolar daqui pra frente. E vendo, e meu pai viu, isso foi duro de ver, o consultor dobrando a aposta. E eu falando pra ele, pai, eu vou ficar quieto, eu não posso, meus advogados não deixaram falar nada. Ainda bem que a internet me defendeu. E eu fico muito feliz e agradeço a todo mundo que fez vídeo. A todo mundo que mostrou as falcatruas, as coisas mentirosas, as palhaçadas, tudo. Eu agradeço por todos vocês. De verdade, muito obrigado mesmo. Eu sei que não é o bastante, que não vai trazer a vida do meu pai de volta. Mas ele viu, onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele é muito grato, e eu também sou grato, e minha família também. Apesar de tudo que aconteceu, apesar de todas as coisas, sobrevivemos. E uma coisa que eu falei pra ele, eu falei, pai, eu não vou abaixar a cabeça, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado, eu não sou um criminoso, eu nunca fiz nada de errado dessa merda, e nada de errado de porra nenhuma. Eu não vou abaixar a cabeça pra uma coisa que eu não fiz. Eu não vou desistir, eu não vou parar por uma coisa que eu não fiz. Eu não vou ver a galera me acusando de coisas que eu não fiz e que eu não sou, e simplesmente falar, não, beleza, eu vou sumir. Não vou fazer isso, mano. Eu não fiz nada de errado. Mas passou. Depois eu vi que esse consultor sumiu, né? Pediu desculpas, falou algumas coisas lá, mas já foi. O estrago já tá feito. O que fica na minha cabeça agora, depois de todo esse tempo, que a gente teve que ir pra uma segunda instância, porque eu tomei enfim, foi pessoas falando e tal. O que mais eu fico mal hoje é do tipo assim, caramba, mano. Tipo, como que a gente chegou nesse ponto? Como que hoje em dia as pessoas, elas perderam completamente o tato? E essas empresas muito grandes, elas não fizeram só comigo, já fizeram com outros influenciadores. Vocês vão lembrar de alguns nomes. Eu não quero citar os nomes porque eu não sei se eles se sentem confortáveis com isso. Mas eu já vi casos de outros youtubers sendo mencionados em redes de televisão do nada, mano. Simplesmente de graça. Não pergunta pra pessoa, não vai atrás. Já aconteceu várias vezes, acho que o próprio Michael Custer, né? Ele já apareceu na Record algumas vezes. Até de um personagem que ele fazia. Colocaram ele como se fosse o vilão ali, tipo, não sei, mano. Eu sei que eles colocaram o Michael Custer como se fosse a pior pessoa do mundo. Já aconteceu com outras pessoas também. E concordo, né? Parece que o pessoal gosta de pegar pessoas inocentes e colocar como se fosse o vilão da história. Não fala, não vai nada, só comenta e já era. Isso tá acontecendo muito, até nas próprias redes sociais. As pessoas só falam e é isso. Não tem uma responsabilidade, não tem absolutamente nada. E o problema é que as pessoas acham que não acontece nada. Ah, não vai dar nada, só desliga o modem. Ah, não, é só pixel na tela, não sei o que. Escuta um monte de papo assim, não foi assim bem que funciona, cara. Infelizmente. O que acontece muito é no próprio Twitter, né? O Twitter, eles, tipo, falam o que eles querem lá. Fala qualquer coisa. E eles não estão nem aí pra nada, tá ligado? É como se a lei pra eles não funcionasse. Se você quiser processar eles, esquece, rapaziada. Porque eles podem usar uma VPN e você não vai saber de nada, tá ligado? Como se, tipo, o juiz não fosse identificar quem eram essas pessoas.
Eu tenho a consciência tranquila e limpa. Eu sei que eu não fiz nada de errado, mas um doido, um cara aqui que nem eu contei da escola base, pô, cara, o que ele pode fazer? Eu não sei. Eu temi pela minha vida, eu temi pela vida da minha família, principalmente pela vida da minha esposa. Meus pais estavam seguros, eles já não estavam morando nos endereços que tinham, mas a minha esposa morava comigo. Recebi carta de ameaça no correio de casa, eu tive que me mudar correndo. Então, tipo assim, só por um bagulho que não tem nem prova. É só o falaram. E é bizarro ver que a gente chegou num ponto onde as pessoas só podem falar e acabou. Terrível, mano. Terrível. Eu espero que, não só essa condenação, mas outras. Isso é muito terrível, né, rapaziada? Tipo, você ser, sei lá, mano, colocado como vilão de algo que você não fez nada de errado. Você não consegue nem tá, tipo, provando ali, tá ligado? Até porque não tem o que provar, que você não fez nada de errado. As pessoas, só por ouvir saber tal coisa de tal pessoa que falou de você, aquela ali já quer fazer algo terrível contra a sua vida, mano. Isso aqui é uma parada que preocupa muita gente. Que eu espero, que eu sei de alguns casos, venham também a acontecer, venham a surgir e venham principalmente para mostrar a verdade para as pessoas. Venham para mostrar a realidade das pessoas e que nós não somos produto de mídia. Nós somos seres humanos. Eu sou uma pessoa, eu não sou uma coisa. Eu não sou um qualquer. E não podem e não têm o direito de usar minhas coisas simplesmente porque querem. É bizarro. Eu até comentei no vídeo na época, né? Aí todo mundo que cria conteúdo vai entender também. Quando você quer usar algum material de alguma empresa, né? Não vou citar outras empresas, mas quando você quer ver uma série, um filme, sabe, qualquer coisa. Você quer ver uma parada ou pôr no seu vídeo para ilustrar alguma coisa ou fazer uma análise que as pessoas gostam e tal, não sei o quê. Você quer usar uma ceninha ou até um meme, o que quer que seja. Isso em qualquer rede social. Essas empresas, elas vêm dando já marretada na tua orelha. Te dá strike, te dá direito autoral, te dá não sei um monte de coisa. Por que ao contrário, não pode acontecer? Estranho demais, mano. Eles podem pegar qualquer coisa que a gente fizer na internet, qualquer parada mesmo, e usar, sabe? E o pior é que a gente não quer trabalhar de forma terrível com essas empresas. Pô, a gente tá divulgando umas coisas que eles fazem, que coisas que a gente gosta. Mas, pô, não custa fazer uma pergunta. Não custa chegar e falar, vamos pegar o lado do cara, vamos mostrar o que tá acontecendo. Ou senão, será que ele autoriza? Porque não só eu fui mencionado naquela série, mas teve o Speed, o Guilherme, que ele tava denunciando o chat do Free Fire. E ainda, como que a revisão daquele negócio, como que deixaram passar? Ele lê o comentário e tá outra coisa na tela, mano. Tá outra coisa escrita. E ele fala outra coisa. Enfim, agora é meio que tarde demais pra refalar das coisas, né? É meio, pô, é bizarro. Não tem o que fazer. Depois de todos esses anos, as pessoas que se foram não voltam e o estrago tá feito. Eu vou continuar lidando com isso. Eu quero já deixar também meu muito obrigado à minha equipe de advogados, que foi o Mylon, o João de Senzi, o Roldão e vários outros que também, né, participaram e conversaram, né, que são de ambas as equipes. Eu quero agradecer aos magistrados que viram o processo e deram a causa pra nós também, viram toda a justiça. Aí vão falar, pô, mas demorou, a justiça brasileira. Não, pessoal, tudo isso aí eu entendo. Demorou todo esse tempo. É um processo, não tem o que fazer. E olha que eu moro no estado de São Paulo, que falam que é um dos mais rápidos que tem do Brasil. E eu sei que é um gosto amargo porque não traz a vida do meu pai de volta. E essa mancha vai perpetuar. Eu só espero que agora, né, que eles foram condenados e agora as pessoas veem tudo o que aconteceu. De fato, eu não fiz nada. Eu tava gravando meus vídeos aqui, fazendo e entretendo vocês. Divertindo, contando as coisas da internet, de coisas que a gente gosta. Em nenhum momento, novamente, em nenhum momento, eu peguei e falei, não, vão atrás. É uma coisa importante de falar. Eu não quero e não concordo com esse movimento. De ir atrás de alguém, de falar e tal, não sei o quê. Eu aprendi na pele que o bagulho desse é terrível, é tenebroso. Não é certo, cara. Só que, ao mesmo tempo, eu não concordo com ameaças, com essas coisas e tudo mais. E de irem atrás, e a galera ter falado um monte de coisa. Eu só quis me defender. E eu agradeço a todo mundo que viu minha defesa, aos canais de opinião, a todo mundo que viu o caso, colegas de trabalho, amigos, pessoas da internet, pessoas conhecidas, pessoas que eu nem tenho contato, pessoas da política, esquerda, direita, galera, um monte de gente de tudo que é espectro diferente parou pra ver e me defender. Eu sinto muito pelos amigos mais próximos, eu não queria que vocês tivessem dor de cabeça, por isso que eu me isolei em alguns momentos. Eu peço perdão até pra eles e porque eu não queria dar essa dor de cabeça. Peço perdão pro meu pai, pra todo mundo, né, da minha família, mas eles entendem que eu não fiz nada, né? Eu tava só aqui existindo, né? Mas eu quero agradecer também a vida deles por terem ficado do meu lado. Minha esposa, principalmente, que me abraçou, me protegeu também, me ajudou. Minha mãe, minha irmã, até os parentes, né, do meu pai e os parentes da minha mãe, toda a família, os amigos de Garça, que viram a situação, mandando mensagem de apoio, mandando tudo. E a todo mundo, a todos vocês que viram, que acreditaram em mim e que agora a gente venceu. Eles foram condenados. E o que eu quero dizer sobre o atentado, o que aconteceu lá em Realengo, foi uma tragédia, mano. Eu não consigo pôr em palavras o que é perder um filho. Eu posso pôr em palavras o que é perder um pai, mas eu não sei o que é perder um filho, mano. E eu não consigo dimensionar a dor dessas famílias. Elas não são culpadas das coisas que aconteceram. Elas são vítimas de algo terrível que aconteceu. Elas merecem apoio, acolhimento. Eu sei que tem ONGs que ajudam as mães, ajudam as famílias. O documentário em si também, rapaziada, ele tava indo por um caminho legal. Mas a inclusão de algumas pessoas ali que não fazia o menor sentido fez aquele documentário
perder a razão. As pessoas que participaram ali, elas não têm culpa. Quem tem culpa é as pessoas que fizeram aquele documentário daquele jeito. Tipo, colocaram o Core, colocaram também esse outro youtuber, que eu acho que era de Free Fire, né? Em situações que não tem nada a ver. O pior é que colocam eles como se eles fossem as pessoas que estavam ali colocando crianças pra consumir aquele conteúdo. Mas não tem nada a ver, velho. É uma parada totalmente aleatória. Até hoje. E tem outras coisas que já aconteceu, por exemplo, Suzano, e que a gente precisa melhorar essa sociedade, cara. A gente precisa melhorar o tratamento com as pessoas. A gente precisa ser melhor para que essas coisas não aconteçam. Isso começa com a gente tratando bem uns aos outros. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E eu gostaria só também de última vez falar muito obrigado a todos vocês por terem ficado aqui, por terem acreditado nesse projeto. A gente tem um jogo para fazer, tem muito vídeo ainda para fazer. Eu espero ver vocês aqui nos outros vídeos mais animados, vídeos para dar risada, vídeos que vocês gostam, que a gente explica as coisas na internet. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Deixa aí, né, o seu comentário. Por favor, sem ódio, sem nada. Eu acho que a última coisa que a gente precisa é disso. Apesar de tudo que aconteceu comigo, eu não quero que isso seja uma lição ruim. Eu acho que a lição que a gente tem que aprender é de, principalmente, a gente pregar a verdade. E de, principalmente, a gente tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. É uma coisa que eu aprendi com Cristo, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu irmão como você ama você mesmo. Enfim, sei que não volta no tempo, mas daqui pra frente é o que importa, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente segue honrando as pessoas que se foram e a gente segue com cabeça erguida. Estamos aqui, estamos vivos pra gente mudar o futuro do jeito que a gente puder. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que fez vídeo na época, a todo mundo que comentou, a todo mundo que ficou do meu lado, todos os espectros políticos e esferas de gostos diferentes, e a todo mundo, e a você por estar aqui. Muito obrigado, gente. Eu me despeço de vocês. Rapaziada, finalmente acabou esse problema na vida do Core. Não foi fácil. A gente vê aqui que foi uma luta que durou muito tempo, mais ou menos o que? Uns 2, 3 anos, né? Porque foi 2023, quase 3 anos. Então, ele teve que passar por uma parada muito difícil. Teve a perda do seu pai ali no processo também. Muitas coisas que acabou acontecendo, teve que se isolar. Cara, é um testemunho, né? Tipo, você que vai na igreja aí, você sabe como que acontece. Quando o pessoal tá testemunhando algo terrível que acabou passando na sua vida, mas, tipo, graças a Deus você conseguiu vencer aqui. E foi que o Core, ele acabou fazendo aqui. Ele deu seu testemunho, ele mostrou ali a sua verdade. E, tipo, graças a Deus que ele conseguiu vencer. Porque nem sempre, cara, a gente consegue, cara, ainda mais assim, porque ele tava processando uma empresa gigantesca, que é a HBO, mas com todos os méritos, porque eles erraram em praticamente tudo. Só a inclusão do Core ali já não fazia o menor sentido. E depois, quando apareceu o cara da HBO, eu acho que piorou ainda mais, cara, porque o cara não conseguia nem se defender. O que ele falava era um absurdo, tipo, ele dobrava a aposta, mano. Eu não entendi aquilo, tá ligado? Ele tentava, sim, de todas as maneiras, colocar o Core como se ele fosse o errado mesmo, e pronto, e acabou. Mano, eu lembro que ele fazia lives, ele tava atacando todo mundo. Até depois, quando o Digo fez o vídeo, ele atacou o Digo, tava falando que ia processar todo mundo, tava puto, enfim. Mano, o cara tinha triplicado a aposta, pra falar a real. Mas agora deu errado pra ele, pra HBO, e eles vão ter que pagar por isso. Bom, é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam, né? Eu acho que todo mundo aqui eu acho que tá feliz. Porque o Core eu acho que é uma das pessoas mais amadas e queridas aqui na internet. Nunca vi ele fazer mal pra ninguém. Tipo, é uma pessoa que não tem como você odiar, mano. O Core é uma pessoa incrível. E é isso. Não tem muito o que acrescentar aqui, não. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço. E até o próximo vídeo.